Olá pessoal, turma PGM 231, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, sou o professor Anderson Lupo Nunes e estamos em mais uma aula do nosso segundo semestre, tá? E hoje estamos entrando num tópico novo, que é o eletromagnetismo. A gente está vendo a parte da eletricidade e agora estamos vendo a parte do eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? É a eletricidade vista em conjunto com o magnetismo. Então, para que a gente possa juntar essas áreas, precisamos falar um pouco sobre magnetismo. Então, a primeira aula do novo tópico é sobre magnetismo. Vamos lá! Então, vamos ver o magnetismo, tá? Como início do assunto eletromagnetismo. O magnetismo teve sua origem, sua descoberta na Grécia Antiga, a partir de uma pedra chamada magnetita, que vocês estão vendo na figura, tá? É um minério encontrado na ilha que se chamava, na época, Magnésia. Por isso a pedra ganhou o nome de magnetita e o fenômeno interessante que era produzido por ela ganhou o nome de magnetismo. Logo, pôde-se observar que a magnetita tinha o poder de atrair outros metais, outros minérios. E a natureza desconhecida na época da origem desse fato levou a teorias bem diversas. Mas o estudo do magnetismo, digamos assim, teve seu início, ok? Mais posteriormente se descobriu que o magnetismo surge na presença de cargas elétricas em movimento. Então, os elétrons, que são as cargas que normalmente se movem num material condutor, quando ocorre a corrente elétrica, as cargas elétricas se movem nesse material condutor, surge um campo magnético, surge um fenômeno do magnetismo, tá, no material. Então, a movimentação das cargas elétricas é que gera o eletromagnetismo. Então, o que vimos até agora foi uma questão da eletricidade sem ver os seus efeitos ligados ao magnetismo e à magnetita, tá? Mas como que cargas elétricas se movem na magnetita? Por causa do spin, que é o momento magnético do que tem presente nos elétrons. Então, os elétrons são as cargas elétricas e esse spin podemos fazer uma associação simplificada que é como se fosse um movimento de rotação dos elétrons. E esse movimento de rotação é que se chama de spin. Então, o elétron ele tem um momento magnético, tá? E determina a rotação no sentido horário, determina o polo sul para cima e o polo norte para baixo. E no sentido oposto, anti-horário, o polo norte para cima e o polo sul para baixo, como vemos na figura aí que está aparecendo. Então, um ímã permanente de magnetita ou de outro material, ele tem, na verdade, elétrons nos seus átomos alinhados de tal forma que resulta num polo norte numa extremidade e no polo sul na outra extremidade. Pode-se afirmar que não é possível, em princípio, você cortar o ímã e ter isolado o polo norte e o polo sul, porque como ele vem dessa rotação do elétron, do momento de spin, então se você corta, você vai ter dois ímãs com polo norte e polo sul. Como você pode ver, o polo sul, dois polos sus se repelem, dois polos norte se repelem, um polo sul e um polo norte se atraem. Tá? Então, há uma força atrativa quando você tem norte junto com sul e força repulsiva se você tem polos iguais, ok? Então, aí é o funcionamento da força magnética, que é similar, como podemos observar, à força elétrica. Em vez de falar de cargas elétricas, a gente fala de polo norte e polo sul, que tem a sua origem naquele momento magnético de spin, tá? Também
podemos ter a mesma forma polo norte, polo sul, num fio passando uma corrente elétrica. Mas a gente vai entrar mais nesse ponto quando a gente for falar de lei de indução de Faraday, tá? Por enquanto a gente vai se concentrar mais no campo magnético em si, tá? Afinal, o que vem a ser esse campo magnético? Você pode observar que as linhas de força do campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Na figura acima, você vê que as linhas não se cruzam e há uma força repulsiva. Na figura de baixo, você pode ver que as linhas se conectam e há uma força atrativa, porque embaixo é polo norte e polo sul, em cima são dois polos norte. E aí ocorre uma força repulsiva, uma força magnética repulsiva. E podemos verificar também, aqui olha só o que foi falado. Tem um pedaço de ímã, polo norte, polo sul. Se eu quebro ele em vários pedaços, você vai continuar tendo polo norte e polo sul. Você não consegue isolar o chamado monopolo magnético, tá? Então isso daí é um fato muito interessante. Mas guarda essa informação para o final do vídeo que eu vou contar um fato interessante, tá? Então, nós temos esse campo magnético, podemos ver o formato desse campo magnético nessa figura, nessa foto, na verdade, onde espalhamos limalha de ferro numa superfície e colocamos um ímã que tem em forma de ferradura, que tem seu polo norte e polo sul, e você verifica que as linhas de força do campo magnético se formam, né, do campo magnético por conta do alinhamento da limalha de ferro. E aí você tem uma bússola que mede a presença desse campo magnético. Mas é a questão do monopolo magnético. Bom, gente, o que acontece é que recentes pesquisas conseguiram desenvolver de modo artificial algo que tem um comportamento de monopolo magnético, tá? Então, no laboratório se conseguiu reproduzir um chamado monopolo magnético, com alta tecnologia empregada, tá? Não de forma natural, ressaltando. Então, esse é o tópico do magnetismo que queria passar para vocês, tá? É um tópico muito importante. Quem nunca brincou com um ímã, né? Você tem aí esse ímã de ferradura traindo os preguinhos na figura aqui do lado, né? É interessante ressaltar a origem desse fenômeno magnético na movimentação das cargas elétricas e nos ímãs chamados permanentes no spin dos elétrons, que é um movimento de rotação dos elétrons, digamos assim, e encerramos aqui nossa primeira abordagem sobre o magnetismo. É um assunto muito vasto, tem muita coisa para ver, e nas próximas aulas vamos abordar um pouco mais desse tema, já ligando também com a eletricidade, formando o eletromagnetismo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.